Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Perdoando essa cara de sono do professor. É que na verdade eu tô fazendo o home office de vocês, mas eu também continuo fazendo os pareceres do Ministério Público. E com essa onda de internet muito ruim, geralmente ela tá melhor à noite, e à noite também eu consigo me concentrar melhor para os processos, para avaliar e dar parecer nos processos, então eu acabo fazendo todos esses pareceres do Ministério Público geralmente à noite, então eu já vou dormir tarde. Mas são as olheiras, daqui a pouco passa. Hoje nós iniciaremos conteúdo novo, tá? Vamos avançar nos assuntos. Quem me enviou as atividades já está com a sua nota no primeiro bimestre de História. Quem não enviou, eu lamento muito. Estou recebendo inclusive mensagem de alguns pais para saber a participação dos filhos. E é bom vocês ficarem espertos, tá? Não enrolem não os pais de vocês, porque eu mesmo, os que perguntam, eu estou dizendo a verdade. Então não sou obrigado, não é? Antes de iniciar o assunto, sim, voltando. Quem me enviou a atividade direitinho, vou somar a nota da atividade com aquele trabalho que a gente fez em sala, então o primeiro bimestre de quem enviou a atividade já está ok, tá bem, gente? Teve uma aluna, a Beatriz Mariano, que estava em dúvida numa das questões de uma das atividades. Eu vou ler e vou explicar um pouquinho, tá? Foi na questão 4 que pergunta por que a Guerra dos 7 Anos acelerou o processo de independência das 13 colônias. Olha, essas 13 colônias, como a gente bem sabe, elas se uniram e deram origem ao que nós conhecemos hoje pelos Estados Unidos da América, tá? Uma grande potência mundial, um país realmente de grande porte financeiro, grande influência internacional. A Guerra dos 7 Anos, ela influenciou o processo de independência porque ele envolveu vários estados da Europa, tá? E também as áreas de colônias na América, bem como também na Índia. Com o fim desse conflito, na verdade, os ingleses saíram vitoriosos, como a gente bem sabe, e se viram livres da ameaça de um ataque francês ou espanhol. Tá, gente? Encontravam-se em difícil, como é que eu posso dizer, situação financeira por causa das despesas da guerra, tá? Para aumentar receitas e pagar dívidas. Foi o que o parlamento fez. Aumentou a intervenção econômica nas colônias, impondo uma série de leis que causaram grande descontentamento entre os povos colonos. Então, o que acelerou o processo de independência foi esse envolvimento de vários estados europeus e tanto dos estados como também as suas colônias. Como a gente bem sabe, os países eles não surgiram do nada. Geralmente eles eram colônias e depois eles passam a se tornar países. Como é o caso nosso, tá? Durante muito tempo nós fomos colônias de quem? Da metrópole chamada Portugal. E é isso, tá? Esclarecendo essa questão, vou avançar no conteúdo. A gente vai agora para o capítulo primeiro do módulo 2, tá, gente? Que é sobre a Revolução Francesa e o Império de Napoleão Bonaparte. Império Napoleônico. Tem grande repercussão na história esse acontecimento, tanto da Revolução Francesa como também Napoleão, tá? A Revolução Francesa, gente, ela teve uma repercussão tão grande no mundo que a partir da Revolução Francesa muitas coisas começaram a mudar. Porque no período da Revolução Francesa começou a discutir direitos de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, com as chamadas ideias iluministas.
esse pensamento ele ganhou uma repercussão enorme e não foi apenas na França. Isso aconteceu de fato na França, né? Mas a partir desse acontecimento na França, ele começou a se expandir para diversas partes do mundo. Então é um assunto importante que vocês verão com muitas frequências, inclusive a depender da graduação que vocês forem fazer, vocês vão ver esse assunto no ensino médio, vocês vão ver esse assunto a depender da graduação no ensino superior e tudo mais. Então, o ideal é que vocês também me acompanhem, tá? Sempre que vocês estiverem fazendo, assistindo as minhas aulas, façam esse acompanhamento junto com o livro, para que vocês consigam fazer essa assimilação certinha, tá? Então a gente vai pro capítulo... É o capítulo, na verdade, 5, mas acaba sendo o capítulo 1 do módulo 2, tá, gente? Perdão, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, como eu já havia falado para vocês. A França, antes da Revolução Francesa, como bem sabemos também, houve um período de governo que conhecemos como monarquia. Já cansei de falar isso para vocês e eu acredito que vocês se recordam bem da monarquia, tá, gente? O que foi a monarquia? Quem me responde? Monarquia era aquela forma de governo em que o poder de governança era passado geralmente de pai para filho ou pelos descendentes da família real, tá? Então, no fim do século XVIII, por aí, a França ainda era monarca, tá? A forma de governo da francês era uma monarquia. Então, era isso que estava causando grande insatisfação na população. Era um que a gente pode chamar de antigo regime que estava trazendo sérios prejuízos para a França. Por quê? Porque a sociedade francesa, como eu disse a vocês, lembram que quando eu gosto de falar sobre a sociedade, eu gosto de fazer uma estratificação, uma divisão, para dizer onde cada grupo ocupava um papel. Eu faço até o desenho da pirâmide, já fiz com vocês em outras turmas também. Daí, o estado, o primeiro estado, vamos dividir as 3 camadas, tá? O primeiro estado composto pelo clero, né, que é a galerinha rica. O segundo estado formado pela nobreza, que é... Perdão, vamos voltar aqui. O primeiro estado composto pelo clero, o clero, como a gente bem sabe, é a cúpula da igreja, tá? O segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado englobava a maior parte da população. Geralmente eram os burgueses, o pessoal que trabalhava no campo, nos centros urbanos. Essa era a divisão da sociedade francesa. Vamos lá. A primeira camada eu tinha o clero. O clero é a cúpula da igreja, tá, gente? Eram papa, bispos, essa parte mais poderosa da igreja. A segunda camada nós tínhamos a nobreza, que realmente eram aqueles que tinham um grande poder aquisitivo, os ricos da época. E, por fim, na terceira camada nós tínhamos produtores rurais, camponeses, pessoal que trabalhava no comércio, tá? Então essa é a divisão básica da sociedade francesa no século XVIII. O que estava acontecendo? Os membros dessa primeira classe e dessa segunda... vocês me perdoem o tamanho da unha do professor de vocês, tá? É porque não tive como mandar fazer ainda por conta desse período de isolamento. Vou ter que dar um jeito e fazer minhas unhas sozinho. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, o que foi que aconteceu? Como eu já disse, vou fazer um repeteco, tá? Nós tínhamos essas 3 camadas. A primeira camada, que é o clero, e a segunda camada, que é a nobreza, eles não pagavam impostos. E como a gente sabe, o dinheiro público, até hoje,
o dinheiro público, o dinheiro do orçamento dos municípios, dos estados e da União, que é o governo federal, todo esse dinheiro, ele surge de quê? Dos nossos impostos. Os impostos que eu pago, o imposto que os pais de vocês pagam. O que é imposto, professor? Imposto é uma alíquota, tá? É um percentual que a gente paga, por exemplo, de IPTU. Eu tenho meu apartamento, então eu tenho que pagar todos os anos um valor correspondente a IPTU. Se eu tenho um carro, eu tenho que pagar todos os anos o IPVA. Se eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda, que é declarando o dinheiro que eu ganho durante o ano. Se eu compro alguma coisa, eu pago uma taxa que é com relação à exportação e importação, tá? A gente compra combustível, a gente paga também um imposto por conta do translado, que é o deslocamento da refinaria do combustível para abastecer os postos. A gente paga imposto em relação a quase tudo, minha gente, quase tudo, tudo, tudo. A gente paga, pronto, a nossa conta de energia. Minha conta de energia eu pago a COSIP, que é a contribuição de iluminação pública. Eu pago, os pais de vocês pagam. Pode pegar depois um talão, porque eu tenho aqui os meus. Geralmente eu pago pelo aplicativo. Mas depois vocês podem pegar um talão de energia e vocês vão ver. Contribuição de iluminação pública, que é a chamada COSIP. Esse é o imposto que a gente paga pela energia também. Tá? Então, o dinheiro público, o dinheiro que paga salário de vereadores, de prefeitos, de deputados, de governadores, de senadores, de presidente, todo esse dinheiro, o dinheiro que é usado também para investimento em saúde e educação, tudo. Esse dinheiro que está sendo usado para pagar os auxílios emergenciais por conta do Covid-19, o dinheiro que está vindo para os municípios investirem, é tudo dinheiro da gente, tá? São as nossas contribuições que junto formam o orçamento da União e esse orçamento é usado para isso, para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Infelizmente, eles não investem da forma como deveria. Acaba gastando e fazendo farra com o dinheiro da gente. Então, eu dei um salto, né? Vamos voltar lá para a França, tá? Como eu disse a vocês, a camada, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos. Então, só quem pagava imposto era o pessoal que estava lá embaixo. Eram os camponeses, os comerciantes, os produtores rurais, pequenos produtores rurais, na verdade. Então, o que acontece? Como as pessoas que contribuíam eram os que tinham menos poder aquisitivo, né? Eram os mais pobres, vamos dizer assim. A classe da nobreza e o clero, que tinham muito, não contribuíam e gastavam demais o dinheiro público. Começou a haver uma crise, porque eles tinham muito luxo, o pessoal da nobreza e o pessoal do clero. Além de eles terem despesas grandiosas com dinheiro público, não pagavam impostos. Como eles não pagavam impostos, só quem pagava, como eu disse, era a terceira camada, começou a haver vários conflitos. O país começou a ficar sem orçamento, porque as contribuições do pessoal eram pouco e não dava para sustentar toda a estrutura do país, certo? Então, a princípio, essas crises na França começou a acontecer por conta disso. Primeiro por conta do regime, como eu disse a vocês, que ainda era uma monarquia, e depois por conta dessa questão. A terceira camada era quem tem que sustentar os luxos da segunda e da terceira camada. Sim, queridos, como eu disse a vocês, além do clero e da nobreza não pagarem impostos, eles ainda recebiam uma espécie de pensão, tá? Uma espécie de um salário, vamos dizer assim, do rei para manter os luxos. Então, assim, a situação começou a ficar muito desregulada, vamos dizer assim, porque as coisas não se encaixavam mais. Se eu tenho um público que geralmente
tem a concentração de riqueza menor, tendo que sustentar todas essas duas classes que não faziam nada praticamente e viviam do dinheiro público, acabava acabava havendo esse contratempo, que era impossível não acontecer, tá, gente? Outra coisa que começou a acontecer foi que a burguesia, que era a nobreza, apesar deles serem totalmente privilegiados, tá? Eram totalmente privilegiados porque recebiam pensões, como eu disse a vocês, não pagavam impostos, mas eles ficaram insatisfeitos porque eles queriam fazer parte do governo, queriam também poder tomar decisões e toda essa situação. Então, juntando essa situação de falta de orçamento, a questão de que nem todos pagavam os impostos, a questão de que os que não pagavam eram os que mais se beneficiavam, teve a questão de envolvimento da França em algumas guerras, como a gente sabe, quando o país se envolve em guerra, ele tem muitos gastos financeiros, e a questão também da burguesia querer fazer parte das decisões do governo. Então, todas essas situações juntas acabaram desencadeando o quê? A Revolução Francesa, tá, gente? Eu quero que vocês façam a leitura do conteúdo direitinho, tá? Por hora, eu quero fazer só essa introdução com vocês hoje, tá? Eu não vou passar a atividade, não. O que eu quero, gente? Eu quero que vocês iniciem o conteúdo, tá? Com base nessas informações que eu passei para vocês. Tentem compreender essa situação da França. Comecem a fazer a leitura para que na próxima aula a gente possa dar continuidade. Ok? Satisfação, mais uma vez, estar falando com vocês. Obrigado àqueles que realmente aproveitam as minhas aulas e fazem as minhas atividades. Eu fico muito satisfeito com isso, porque é a minha função, tá? Eu, na condição de professor, poderia simplesmente estar gravando vídeos aleatórios e não estar preocupado se estão fazendo as minhas atividades ou não. Mas eu me preocupo, porque acima de